Olá a todos do Página Tripla, eu sou o Yuri Mazetti, estou de volta aqui com mais uma entrevista super bacana, super interessante e com o melhor e maior conteúdo que podemos trazer de editoras aqui nacionais desse Brasilzão. Antes de eu chamar o meu convidado e a gente bater um papo sobre a Brasa Editora, quero convidar vocês a se inscrever no canal se não for inscrito, deixar seu like pra gente, comentar aí embaixo o que você tem de livros da editora, se você já conhece outras publicações que o Lobo trabalhou no passado. A gente vai focar um pouquinho nesse vídeo da Brasa, mas não quer dizer que a gente não possa trazer o Lobo de volta aqui para bater um papo com a gente. Ativa o sininho para não perder esse e outros conteúdos aqui do nosso canal bacana do Página Tripla, ajuda a gente a crescer e a chegar a mais pessoas. Então a gente conta com todos vocês para deixar esse canalzinho ainda mais bacana. E lembrando sempre, a gente gosta de falar sobre quadrinhos, então a gente traz aqui quem produz, quem conduz e quem edita quadrinhos. Então, sem mais delongas, deixa eu colocar ele aqui no nosso papo, na nossa roda. Lobo, meu amigo, prazer recebê-lo aqui no Página Tripla. Salve, Yuri, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos aqui que vão nos assistir, estão nos assistindo. Poxa, eu que agradeço sempre, nós aqui do Página Tripla, ficamos sempre felizes de ter um pessoal bacana conosco. Antes de eu pedir para você se apresentar, eu não vou resistir. Qual que é o segredo para ter uma barba de respeito? No meu caso é preguiça de cortar. Faz justo, faz sentido. A gente que gosta de barba acaba ficando com preguiça de retirá-la. Não tem muito glamour. Não, exato. Tem gente que até não gosta, mas tem gente que acha muito exótico, talvez. Mas enfim, brincadeiras à parte. Deixa eu te pedir para se apresentar para a galera que talvez não te conheça, ainda não tenha visto você em algum bate-papo. Salve, pessoal, meu nome é Lobo, eu sou editor e roteirista de histórias e quadrinhos, muito mais editor do que roteirista, né? Eu já trabalhei nas editoras Desiderata, Brasa Editor, Desiderata, Barba Negra e agora eu tô com a Brasa Editora. Ah, que bacana. Bom falar que a gente vai focar na Brasa, mas é legal que você mostrar seu histórico. Irônico você ter trabalhado numa empresa chamada Barba Negra, deveria ter mantido o nome para a nova empresa. Mas na época eu tinha barba branca também, não mudou muito. Faz sentido. Mas isso a gente não vem ao caso. Eu queria te perguntar, Lobo, assim, curiosidade bem básica. Por que Brasa Editora? A Brasa Editora ela já existe desde 2017, mais ou menos 2015, 2017, quando eu estava produzindo Castanha do Pará. O Gidalt ele me convidou para editar de forma independente o primeiro livro dele, Castanha do Pará. Ele me pagou para isso. E eu fui meio de editor mercenário, né, fazer o trabalho. Eu já estava muito tempo afastado dos quadrinhos, já fazia uns 7 anos, por aí, não pretendia muito voltar, mas aí eu fiquei muito encantado com a possibilidade de fazer aquele quadrinho e, no fim, comecei ali a montar os pés do que seria uma editora com histórias voltadas para o Brasil. E aí a gente pula para 2020, por aí, né, ou 2019, não sei exatamente, numa conversa com o Igor Trabuco, que é um diplomata, né, que divulga os quadrinhos no exterior através do programa Brasil em Quadrinhos, né, um programa que o Ministério das Relações Exteriores mantém junto com a Bienal de Quadrinhos, junto com a Luciana Falcon. Eu falando com o Igor, pedi para ele, me sugere um nome, né, que não seja Brazuca, essas coisas assim, que eu queria um nome de uma editora que vinculasse ao Brasil, que quando alguém olhasse de fora de qualquer parte do mundo conseguisse vincular ao Brasil. Né? Podia ser até Pelé Editora, sei lá, qualquer coisa assim, né? E aí ele me sugeriu Brasa. E Brasa foi um nome muito perfeito, porque a gente já vinha trabalhando um selo canábico que chamava-se Molos Comics, que eu tinha um sócio Molusco, que é um ativista e humorista do mercado canábico. E aí o Molusco estava saindo da parceria, não estava mais interessado em editar, e eu tinha vários títulos canábicos também para dar conta. Aí Brasa resolvia os meus dois problemas. Concordo.
Concordo plenamente. Faz todo sentido agora vendo do todo. Mas você falou que você ficou um tempo afastado dos quadrinhos, né? Você teve esse hiato. A Brasa tem 4 anos de publicação, mas você trabalhou antes. O que, que deu a sementinha? Assim, você fala assim, puta, preciso voltar, além desse trabalho que você fez com o Gidaut. É uma inquietação? O que te fez querer ter uma nova editora, trabalhar assim? Olha, é uma falta de talento para fazer outras coisas, né? No fim, editar é uma coisa que eu faço com muita facilidade e faço muito bem. Faço muito bem porque faço com facilidade, sabe? Faço sem Uhum. sofrimento, não é árduo para mim, é uma coisa muito simples. Quando me trazem uma ideia de um livro, e se eu conecto com aquela ideia, eu imediatamente começo a ver o livro pronto na minha cabeça. E sei tudo que eu tenho que fazer para que aquela edição seja resulte num bom material. E no fim é isso, né? É uma coisa, um talento que eu tenho. Podia ter talento para ganhar, sei lá, milhões, né? Para jogar carta em cassino ou para fazer qualquer outra coisa, mas eu tenho talento para editar quadrinhos. Hoje, se a gente soubesse bater uma foto e cruzar na linha de fundo, também tava ganhando muito dinheiro, mas vamos Pois falar é, de futebol. pois é, exatamente isso. É legal. A gente brinca assim de questão de edital, que é interessante porque você falou algo que eu nunca, acho que eu nunca tinha ouvido, que é esse desabrochar do livro na sua cabeça, esse visual que você tem. Alguns têm facilidade em o texto fluir na cabeça, legal. Eu Uhum, estudei edição, eu vejo um pouco de dificuldade no sentido de não praticar tanto, não editar tanto. Edito, tipo assim, uhum, leio o quadrinho e vejo, nossa, tá faltando alguma coisa, algo não ornou, você já tem essa facilidade, né? E é bacana esse jeito de trabalhar. Eu acho que facilita também quando você tem a tratativa com os autores e como você uhum. lida com essa situação. Mas agora eu vou ter que fugir da Brasa, eu vou ter que falar do Brasil em si. O Lobo edita fora da Brasa? O que, que o Lobo faz entre esses tempos de Brasa, assim, para continuar fluindo esse processo? Ou hoje a Brasa é o 100% do trabalho seu? Não, há muito tempo a Brasa é 100% do meu trabalho. Não tem como você tentar levar uma editora, colocar ela no mercado sem ter uma dedicação 100%. Hoje em dia, tanto eu quanto a Samanzuca, que começou a editora comigo, e o Rodrigo Geraldi, que também é um cartunista que trabalha aqui com a gente, né? Ele faz muito material de criação, trabalha muito com marketing também e ajuda na edição. Aqui todo mundo faz um pouco de tudo, né? A Uhum. gente se dedica integralmente à Brasa. Claro que o Rodrigo tem a carreira dele de cartunista, né? Onde ele está sempre publicando os cartoons e fazendo as coisas dele. Mas o nosso dia a dia todo de trabalho é aqui. Interessante, desafiante. E É muito trabalho, não tem como. Às vezes pinta uma ou outra coisa para a gente fazer por fora, e dependendo do que for, a gente até faz. A gente até faz alguns trabalhos de edições para fora, mas é muito raro. 95% do nosso trabalho é a brasa o tempo inteiro. que eu vou furar minha própria pauta, eu vou ter que trazer Ah, por isso antes, favor. porque eu achei interessante. Hoje a Brasa, aí no Rio Grande do Sul, né, que é onde vocês estão sediados, tem um local Sim, físico, tem um tem, espaço tem. único. O que, que isso ajuda para vocês? Qual que é o outro desafio de ter esse espaço? O que, que as pessoas encontram lá? Porque eu achei muito legal isso. É difícil uma editora poder ter um espaço físico dela para acolher os leitores. Isso foi um fruto de um desejo de ter uma proximidade maior com o público, né? E a Samantha tinha muito desejo de ter. A Samantha trabalhou como livreira durante alguns anos. O começo da vida da Legal. Samantha foi como livreira e, e ela tinha o desejo de ter um espaço aberto para conversar com as pessoas, para vender livros, divulgar o quadrinho brasileiro. E com a livraria ela nos possibilita é, trabalhar o quadrinho brasileiro de um modo melhor, porque a gente pode apresentar aqui também os livros que a gente admira, dos autores que a gente admira, dos parceiros que a gente tem. Né? A gente consegue aqui ter um panorama muito legal do que é feito no Brasil. E claro que a gente vende quadrinho de qualquer lugar, de qualquer editora.
tendo um pouco a ver com a nossa curadoria, claro, né? Claro. A gente sempre dá o destaque para o quadrinho nacional e para o quadrinho autoral na sequência. Uhum. Que seria um bom point para quem está começando, né? Quem quer distribuir seu material que às vezes não consegue ir em todas as feiras, é difícil mesmo. E a gente fala de eixos, a gente está sudeste e sul do país que ainda tem um movimento grande, mas mesmo assim eu imagino a dificuldade de chegar em mais pessoas. E um espaço físico é muito importante e eu achei bacana quando eu abri o site de vocês, eu vi esse espaço assim. Espero um E dia poder além, conhecê-lo. por favor, é nosso convidado. E além de fazer esse trabalho, um espaço físico é também um espaço de discussão de quadrinhos para a região, né? Como você diz, a gente está sempre. Quem não está no Rio, São Paulo está fora do eixo. Então a gente tem que discutir as nossas questões. E você ter um espaço voltado para isso é muito legal. No dia do quadrinho nacional, a gente fez aqui 4 dias de conversa. Foram, sei lá, mais de 20 conversas, 30 pessoas falando. A loja estava cheia o dia inteiro até de noite. Foi um evento muito legal, foi muito satisfatório ver essa gente toda apoiando o evento, vindo aqui, Uhum. conversando, discutindo o quadrinho brasileiro. Sim, dá até uma agonia não poder participar de todos esses bate-papos, que cada um Pois deles é é. único. É E, aí, maravilhoso. e tem uma terceira coisa, quando você tem uma porta aberta para a rua, você não sabe o que vai acontecer. Com E assim certeza. que a gente montou a loja aqui, foi pós-enchente, e tinham vários candidatos a vereança aqui em Porto Alegre, aqui na nossa região, com as centrais dele aqui perto, e a loja serviu de palco para conversas dessas pessoas todas. Então, quando você vê, a gente se torna um ator político só por ter uma porta aberta para a rua. Isso também foi muito legal. A gente, de algum modo, minimamente colaborou para a eleição das 2 primeiras vereadoras trans aqui de Porto Alegre. Nossa, Isso que para a legal. gente é um orgulho muito grande. O pessoal que comenta que não pode ter quadrinho, política no quadrinho, não vamos nem destacar essas coisas, né? Porque A gente sabe a política que está por trás dessa política, né? com Da não certeza. política. Não, o cabeça fechada é o menor dos problemas, né? Tem muito mais É verdade. profundidade. E isso eu não resisto. Isso que você falou de estar com a porta aberta, assim, também vale para outras coisas, que é questão de, vamos dizer assim, trabalhar com o material que chega para vocês. Eu acredito que chegue muito material para vocês avaliarem, para vocês, Uhum. para o pessoal que quer uma chance. Hoje a Brasa trabalha com 2, 3 lançamentos por ano, porque que é o, vamos assim, não vamos dar um prazo maior que a perna. Qual que é a dificuldade do dizer não para trabalhos que você que talvez sinta que é publicável, que tenha uma força, que tenha um. Porque eu entendo que não é fácil explicar que não dá, né? Na verdade, é muito ruim, mas não existe um drama muito grande, Uhum, né? Porque, assim, a gente está publicando cerca de 5 livros por ano. Para a gente legal. é muita coisa. Ano passado nós publicamos 2 livros antes da enchente, se eu não me engano, e 3 depois. 2 antes e 4 depois. Eu acho que foram 6 livros no total. Não me lembro exatamente agora. É... Enfim, a gente tem uma grade muito pequena, muito estreita. Então, as pessoas que desejam trabalhar com a gente sabem que o trabalho vai demorar para sair. E demora Uhum, até porque o nosso estilo de edição é um estilo mais lento. Alguns trabalhos na Brasa levam 5 anos para ficar prontos. Você uhum, tem trabalhos que são feitos pelo autor e a gente acompanha, a gente edita o conteúdo aqui. A gente não só recebe conteúdo, embala e coloca na livraria. A gente edita, a gente interfere no conteúdo de modo a que ele se integre melhor no nosso catálogo e a gente tenha uma possibilidade melhor de vendê-lo, né, uhum. no mercado. Claro, claro. São processos muito longos e muito lentos, muitas vezes, né? Ainda mais quando você não tem dinheiro. A gente optou por não ter um parceiro investidor, porque quando você tem um parceiro investidor, uma coisa que eu sempre repito, né? Você não sabe, quando o problema não é dinheiro, você não sabe qual é o problema. E aí você tem que lidar com loucura de pessoas que você não precisaria lidar. Hoje em dia, o nosso Hum. problema é só dinheiro. A gente paga o banco e tudo fica bem. Ah, entendo.
É um bom ponto que você comentou, que entra naquele caminho quadrinho que já esteja, entre aspas, bem grande e pronto, e o que nasce do zero. Isso é bom explicar. Vocês trabalham com o autor ou autores do zero. Começou uma ideia até o livro ficar pronto. Isso, Lobo, traz para vocês uma dificuldade maior, não só de embarcar mais livros, mas uma dificuldade maior em estabelecer um catálogo mais volumoso por ano? Ou não? Isso é uma opção de vocês? Não, a gente gostaria de fazer mais livros por ano, nós temos capacidade de, mas não temos fluxo financeiro para isso, né? Quando você opta por fazer um material de quadrinho autoral e brasileiro, você está indo para um estreitamento de uma pirâmide do que você pode ser feito, né? E assim, as nossas decisões nesse sentido não são as mais comerciais, mas são as que nos dão mais prazer de viver e de trabalhar. Com certeza. Que vendo que com premiações, inclusive, ano passado a Brasa foi eleita a editora do ano, né, do HQ Mix, que E foi muito mostra legal. que, né, que não é só volume, né, tem que trabalhar. Mas essa premiação trouxe para vocês novos leitores? Houve uma procura pelo nome Brasa, pelos materiais da Brasa? No geral, quando a gente fala da nossa venda online, que era onde a gente era focado, bom, as premiações não trazem um retorno muito grande de venda. Uhum. Agora que nós estamos desde a enchente, a gente entendeu que a gente não podia ter só um pé único, né, para se estabelecer financeiramente, então nós começamos a trabalhar com livrarias também. E a Uhum. gente não é muito afeito ao sistema de consignação, mas é o sistema que está aí, a gente tem que trabalhar com ele. Então, estamos trabalhando com as grandes redes, com outras livrarias que não gibiterias, e a premiação para essa fatia do mercado ajuda eles a entender a qualidade do material. Dizer, não, esse material é Uhum. legal, ele foi premiado, né? Então, a laureação nesse sentido funciona. Então, hoje em dia, nós vendemos muito mais para livrarias, por exemplo, o livro Damasco, que é um livro maravilhoso, mas as livrarias Uhum. não têm uma percepção boa do livro, por Hum. ser um livro de leitura mais difícil, né? Entendo. No geral, as livrarias não compreendem muito o trabalho de quadrinhos, né? O quadrinho é tratado como um gênero, não como uma linguagem. Então, isso é muito difícil. Todos os gêneros do quadrinho ficam pressionados num estante, assim, ou num canto da livraria, né? Então tem infantil perto de pornográfico, perto de feminino, que está perto de, sei lá, quadrinho de pesca, e como se o leitor de quadrinho fosse um leitor único, Sim. né? Como se ele não tivesse perfil de leitura. Exato. Isso dificulta até para novos leitores, né? Como você falou, uma mulher que é um quadrinho ou uma criança que é um quadrinho e se depara com coisas assim que afastam eles. É uma O luta nosso, grande, né? o nosso perfil de leitor, por exemplo, talvez esteja mais perto do perfil do leitor de literatura nacional Uhum. e desse perfil que eu odeio esse nome chamado geek. Sempre que me convidam para participar de uma feira geek, eu já não me interesso, porque não vai ter o leitor do Super-Homem e do Batman está mais longe do meu livro do que o leitor de literatura brasileira, né, no geral. Então esse Uhum. é um tipo de evento que acaba não trazendo muito resultado para a gente, Entendo. É né? até Esses pelo. leitores eles não se interessam pelo nosso catálogo. Cria-se uma barreira, né, de que achar que só super-herói, ou no caso seja o gênero que for, eu Uhum. entendo bem a sua visão, e também aquela história, né, não adianta dar muito por algo que provavelmente não vai dar retorno, vai estar lutando contra a maré, é melhor trabalhar em praças que vão te abraçar mais, que às vezes o próprio leitor vai criando essa ideia que você falou. É uma literatura brasileira, é em quadrinhos, é um gênero dentro de uma mídia. Isso acho que É. é um ponto, né? E não que um leitor de super-herói não vá ler quadrinhos brasileiros Com autorais, nada disso. certeza. Isso todo tipo de público. Mas certamente o nosso leitor está mais afastado do geek do que o leitor de super-herói ou de algumas outras editoras com esse perfil, né? Nada Com contra, certeza. é mais aonde que está o dinheiro para cada um, né?
Com certeza. Também a exposição, né? Aquela leitura continuada que passa de pessoa para pessoa é um estudo bem avançado que talvez no futuro a gente consiga fazê-lo com mais calma. Mas, Lobo, E em breve conseguiremos, né? Teremos dados suficientes para isso. com certeza, tomara. Mas vindo disso, falando das suas publicações, você falou do Gidaldi, você falou de Castanha do Pará, que teve sua edição independente, teve outra edição, e chegou na Brasa. Vocês têm também encaixando nessa loucura de como a gente falou, que nada mais é do que se o financeiro der certo é o que traz o gira o mundo, não adianta. Vocês têm interesse de fazer esse resgate de obras nacionais? Não precisa ser de década de 50, não, obras nacionais que realmente estejam há um tempo fora de catálogo. Isso entra no vulto de vocês? É um interesse também da editora? Ou isso é um caso bem pontual? Aconteceu com o Gidal, tipo, não é uma coisa que entra no escopo de vocês? Porque é curioso ver como que está sendo feito o catálogo da Brasa. No caso do Castanha, né, a gente fez ele de forma independente, ele teve 2 edições Uhum. lindas pela SESI, e aí nós fizemos a quarta edição do livro. É quase como você, enfim, ele é a gênese da editora está nesse trabalho do Castanha, né? Então ele é muito importante para a gente como projeto, por isso que a gente trouxe ele. Mas, por exemplo, Uhum. a gente vai republicar esse ano, uma coisa que começamos no ano passado, mas a enchente nos atrapalhou, que é o Uhum. Fessora da Aline Lemos. É Hum. um livro muito interessante que conta o começo da vida de professora da Aline, né? Ela deu uns 6 meses de aula numa escola, foi uma experiência muito tocante e ela relata em quadrinhos essa experiência, muito lindo. É um livro maravilhoso. Que legal. E teve 1.000 exemplares, né, numa edição independente, e a gente agora vai fazer uma edição um pouquinho maior e com alguns diferenciais. Com certeza. É que a gente fala, são os autores se lançando no mundo através do Catarse, de outras plataformas, e Uhum. ganhando vulto, né, para ter uma edição. Você falou da edição mais caprichada, a Brasa tem esse costume de trabalhar tanto capa dura como capa cartão, eu Com tenho uma edição do diferença. Barrela. Né? Hã? Uma Desculpa. edição com diferencial, eu não falei caprichada aí. Não, o diferencial nem sempre é a capa dura. O diferencial é o Uhum. que o tratamento editorial que vocês vão dar, claro. Isso aí Sim, sim. é o ponto. Porque eu até comentei que vocês têm materiais em capa dura, mas vocês têm materiais em capa cartão, formato um pouco maior, um formato um pouco menor. Vocês não se privam de só um foco. E também não se privam de gêneros, que são os quadrinhos com música. É, Uhum. qual que é o limite da Brasa para temas ou o céu é o limite? Vai de, como você falou, a obra tocar vocês, o trabalho ter uma harmonia com a equipe que vocês têm aí na editora. Como que vocês estão formando esse catálogo assim? Por enquanto, o filtro do catálogo sou eu. Eu sou a única pessoa que edita, né? E o Lielson, o Zene, me ajuda muito a editar e traz muitos projetos para a Brasa, traz muitas coisas legais. Né? Então, sou eu e um pouco mais o Lielson também. Todo mundo opina aqui, mas ele tem muito filtro do que eu acho interessante e o que eu não acho interessante. E a gente se propõe contar histórias do Brasil para o Brasil. Uhum. E então é um pouco, as pessoas acham até um pouco vago o catálogo da Brasa. Para mim ele tem uma coesão, mas tem muita gente que reclama que não tem porque a gente não tem, as pessoas não identificam com muita facilidade o tipo de quadrinho que a gente faz, né? Porque Entendo. eu posso ter um quadrinho de humor, um quadrinho inspirado em música, um quadrinho de aventura. Para mim não faz diferença. Na verdade o que é importante para a gente é ser um bom quadrinho. Ser um Uhum. bom quadrinho é uma coisa muito vaga, porque depende de quem está lendo ele. Né? Com certeza. Mas como você comentou, vocês têm uma linha que é o Brasil. No Brasil a gente é muito plural. Não dá para você sair um pouquinho da sua cidade e já tem uma vastidão. Então eu acho que eu entendo a linha que vocês seguem, que é o Brasil, que é o nosso país. Isso é interessante. A gente está começando até uma brincadeira, né, aqui interna, que eu não sei se isso vai virar uma coisa maior, que a gente faz quadrinho com Borogodó. Porque como você não sabe o que dizer sobre ele, é o que pra gente, o que tem molho pra gente, né? O que tem interessante.
O sabor, que, né, aquele gostinho. Ah, eu entendo. Se tem borogodó, tem tudo. O Borogodó tem tudo, isso aí. Não, muito bacana. Lobo, eu não posso deixar de perguntar uma coisa. Acho que não posso deixar de perguntar, fica até estranho, mas você comentou que você também escreve, você tem o Love Story como seu Uhum. quadrinho, que, se eu não tiver enganado, não foi editado também por você, você pediu para um outro editor. O Gelson Zene. Como editor, é mais difícil ser roteirista ou é mais difícil? Qual dos caminhos é mais difícil? Porque você roteirizando, você já tem a cabeça do editor. É mais difícil também fazer o quadrinho ou Não, é fluido? sabe que não é assim que funciona para mim. Eu não tenho, quando eu escrevo, eu não tenho a cabeça do editor. Eu tenho o ponto cego como qualquer autor tem. A insegurança, o não saber se está bom, faço mais, faço menos, trabalho mais, trabalho menos, essa cena está pronta ou não está. Eu não tenho isso. Como editor, eu consigo olhar o trabalho de outra pessoa e funcionar, como eu sempre digo, uma caixa de ressonância, né? E tentar iluminar os pontos cegos do autor para que ele consiga, enfim, melhorar a obra dele ao máximo, né? O trabalho de um editor é um trabalho meio de daqueles velhos que ficam oh meu Deus do céu, naquelas torres com luz do mar, como é que é o nome daquilo? Ah, no farol. É um pouco de farol, né? A gente fica meio que acenando, mostrando inconsistências, mostrando o que tá bom, fala, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, né? Então vamos tentar um outro caminho, dando sugestões para o autor, para ele entender o que você está mostrando que não funciona, mas aí o autor busca o caminho dele para melhorar ou justifica o que você solicitou, né, de alteração, mostrando que não é necessário. Então, tanto faz, né? É um trabalho de diálogo, né, de construção o tempo todo. Por isso é muito importante a sintonia entre o editor e os autores, porque se começa um cabo de guerra, quem perde é o trabalho, né? E eu já tive situações em que você entra em conflito, é muito ruim, Eu não é imagino. nada agradável. Acho que é válido até para várias áreas de trabalho e da vida mesmo. Quando você entra em conflito excessivo, não um conflito construtivo, a tendência é o material final não ficar bom. Isso é É o um. material final sofrer, né? É bem Exato. isso. Deixa eu ver uma coisa assim. Eu ia perguntar de reimpressões, mas eu acho que dá para a gente falar Hum, mais tarde. É, a gente fala de brasilidades, né, Lobo? A gente tava falando de coisas que só o Brasil tem. Aí duas perguntas em uma. Qual brasilidade você sente que falta no catálogo da Brasil que você fala, poxa, essa aqui é interessante, ainda não encontrei um material sobre. E você tem vontade de levar essas brasilidades para fora? Já teve alguma oportunidade de levá-las para fora? a nossa ideia, respondendo a segunda primeiro, nossa ideia Uhum. sempre foi ter um catálogo export, né? Algo que levasse o Brasil, a pluralidade, como você disse, do Brasil lá para fora. Brasilidade é um termo muito vago, né? Que significa muitas coisas, mas assim, se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, eu estaria fazendo história em quadrinhos sobre diversas coisas, sabe? Eu acho que tem diversas histórias espalhadas pelo Brasil que são muito mal exploradas, né? Um comparativo muito pobre é toda a mitologia do faroeste que os Estados Unidos têm e exporta para o mundo todo, né? Aquilo aconteceu por ali, enfim, foi uma matança sangrenta, mas gerou uma quantidade de histórias e conflitos e situações, né? E a gente, no Brasil, teve coisas muito parecidas e tem muita história aqui para ser contada, né? Tem guerras maravilhosas, revoluções, revoltas, tem muita coisa, a gente tem muita história. E isso tudo fica meio que jogado de lado, né? Ou é Uhum. tratada só de uma partezinha dela é mostrada nas escolas, né, nas aulas, mas a grande maioria das coisas fica meio que relegada ao mundo acadêmico. Pra você ter uma ideia, né, eu descobri uma guerra, né, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu era vizinho do Flávio Colim, e a Uhum. gente tinha um bar entre a minha casa e a dele, e nós bebemos cerveja lá algumas vezes. E, e ele me contou sobre a Guerra do Contestado, que é uma guerra muito interessante,
tem uma contestação de terra entre Paraná e Santa Catarina, que tinha o governo queria destituir umas terras e quem perdia as terras se tornava um pelado, porque não tinha passava a não ter terra e aí acho que eles cortavam o cabelo, né, de forma simbólica. Eles eram conduzidos por dois irmãos meio messiânicos, que se eu não me engano era José Maria, Maria José ou Maria João, eu não me lembro exatamente os nomes. E esses caras que conduziam esses pelados, né? Eram ali, esses caras eles usavam a Bíblia e os contos carolíngios de Carlos Magnus como base da cultura deles. Olha que louco isso. E para construir, e isso tudo em função, né? A distribuição de terra era para passar uma ferrovia, se não me engano, inglesa, que para abrir caminho entre os pelados aproveitou que o oeste americano estava em decadência, aqueles cowboys estavam ficando desempregados, ele trouxe para o Brasil diversos cowboys para indo na frente matando todo mundo. Então, assim, não sei se esse meu relato é fiel, porque faz muito tempo que eu não relembro o contestado, não releio as coisas, mas é uma situação dessa. Olha quanta coisa interessante tem numa história só. E isso numa briga de terras entre Santa Catarina e Paraná, né, para concessão dessa, para ganhar grana em função da concessão dessa linha de ferro, linha ferroviária. Caramba, Então, isso como aí. essa, tem milhares. Cada cidade Sim. tem histórias, tem personagens interessantíssimos, sabe? E conforme você vai chegando numa cidade, você vai aprendendo, você vai ouvindo cada coisa, cada figura interessante que tem por aqui, que tem em todo lugar que você for, né? Qualquer vila tem uma pessoa interessante para ser conhecida, tem uma história de terror, tem uma mitologia em função de alguma coisa que aconteceu há muitos anos. A gente tem milhares de histórias para serem contadas. Né? Eu, se pudesse, eu estava editando dessas coisas uns 100 álbuns por mês tranquilamente. É só me dar o Dava, dinheiro. dava para fazer cada compilado de histórias ou histórias fechadas únicas mesmo. Essa me passou batido. Eu gosto desse todo esse processo de história, não só do Brasil, mas em volta, né, da América do Sul, que tem materiais Muita coisa. belíssimos. Muita coisa. É muita Eu tenho coisa. o meu ex-sogro me falava assim que se ele ganhasse na loteria, ele não daria para a gente o dinheiro do prêmio porque a gente ia perder o gosto por viver e trabalhar. Ô, seu irmão, se o senhor me der esse dinheiro, eu vou morrer trabalhando, né? Eu vou fazer quadrinha da com pau. Aí não se Era, compara. é verdade, é uma boa, é uma boa. Mas ele também não tá errado, não, porque muita gente, por Não, muito menos, perde o gosto. Um ex-sogro muito sábio. Mas falando nisso, né, Lobo, a gente está falando muito sobre a questão de trabalhar uma editora pequena. A gente fala da questão de dinheiro, fala do problema do papel que aumenta, que some, que vai e volta, mas você conseguiria destacar uma dificuldade que a editora pequena tem que foge da mesmice, no sentido de a gente sabe do papel, sabe do dinheiro, mas uma dificuldade que nem todo mundo se atenta para uma editora pequena continuar trabalhando, continuar vivendo e fazendo seus materiais? olha, quando você se torna uma empresa, não existe muito glamour, Uhum. tá? O que que é uma editora? Uma editora é uma empresa que o nosso trabalho se resume a preencher planilha, emitir nota fiscal e carregar a caixa de livro. Existe todo o glamour da parte editorial, das histórias, etc. e tal, mas o dia a dia da empresa é muito burocrático, né? Tem muita coisa para ser feita. Então a gente sofre, na verdade, as mesmas questões que todas as empresas sofrem. No nosso caso, como a gente não tem um sócio investidor, a gente não tem fluxo de caixa. Uhum. Então, é como se a gente tivesse para quebrar todos os meses. Entendi. Você vive essa sensação de que vai dar errado, vai dar tão errado em algum momento que não vai ter mais retorno. Mas aí, sei lá, a sorte e o acaso às vezes nos ajudam. Entra uma grana aqui, uma editora, uma livraria faz uma compra, a gente ganha Uhum. um edital, entra um dinheiro que você não esperava de algum lado, né? E aí você vai manter, porque quando você não tem fluxo de caixa, daqui a pouco você não tem dinheiro para rodar, para pagar as pessoas. Então a nossa operação, ela é uma operação muito pequena. Hoje nós somos diretamente aqui, trabalhando aqui no dia a dia, 4 pessoas, né? De vez em quando somos 5, 6, a gente fica variando assim, entre 4 a 6 pessoas, e tem meses que eu não sei se vou conseguir pagar o salário das pessoas. Mas isso é normal em qualquer empresa.
e aí alguém paga, aí alguém que te deve não paga, saca? Aí eu não pago a gráfica. Eu agora estou tentando receber de fornecedores meus que me pagam há muito tempo para pagar a gráfica, né? Então, assim, como eles não me pagam, eu não consigo pagar a gráfica. Mas eles também não pagam porque outras pessoas não pagam eles. É todo Uhum. uma cadeia, né? Não é que eles não querem me pagar, são ótimos fornecedores, são ótimos parceiros de trabalho, mas como todo mundo, a gente está vivendo uma inflação, sei lá, a gente não está Sim. vivendo um grande momento financeiro há muito tempo. E sem É. contar que essa particularidade do papel no Brasil ser dolarizado, mesmo quem vende papel nacional vende ele em dólar, né? O papel nunca reduz o preço, né? Ele só aumenta. Então, assim, e a gente que trabalha quantidades pequenas, né? Por exemplo, se eu tenho um planejamento de 10 livros por mês, eu vou lançar 120 livros, eu posso comprar papel para 120 livros adiantado. Eu vou pagar uma grana menor por isso, né? Eu tenho Uhum. um poder de negociação maior. Mas no nosso caso, a gente não tem margem de barganha. A gente aceita as condições que o mercado nos impõe. Entendo. É. Que é É. você ter um sócio investidor. Eu vou lá e compro todo o papel de um ano. E deixa Né? estocado e vai trabalhando. Agora, o papel da Suzano que a gente usa subiu 7% em janeiro. Né? Se eu poderia, em dezembro, ter comprado o papel para o meu ano todo, mas como eu não, eu passei por uma série de questões, né? Desde a Uhum. pandemia, uma questão da saúde da Samanta e depois aqui a enchente, a gente está sempre meio que catando cavaco, tentando levantar dessas coisas, né? Uhum. Sair desse movimento. E demanda tempo, demanda muita coisa, né? É difícil isso. Então, assim, não tem muito glamour e muita particularidade. A empresa, a gente sofre o mesmo problema que as microempresas do país: falta de crédito, falta de interesse no trabalho da gente, do governo, dificuldade. Né? Você vai buscar um empréstimo, é uma dificuldade gigantesca e uma dificuldade de você ter o seu crédito aprovado. A gente Uhum. conseguiu alguns créditos aprovados, também muito em função da enchente, que se facilitou muito daí aqui, porque estava muito difícil a gente conseguir crédito, sabe? Uhum. E aí é isso, aí ninguém aposta, ninguém acredita em você, o algoritmo diz que você não é um bom cliente, sabe? Então são coisas que você não tem como fugir delas, né? É verdade. É verdade. Mas é bom sempre ser dito, né, Lobo? Porque às vezes o pessoal fala, eu gosto de quadrinho, você convive com quadrinho e fala que é natural editar, acha que a parte burocrática da empresa fica mais fácil, mas não é mais Não, fácil. a gente por mais que eu ame editar, por mais que eu goste do que eu faço, 90% do meu dia é fazendo coisas que eu não gosto, que eu não me interesso. Eu tenho gestão financeira, gestão de direito autoral para fazer. Tem uma série de trabalhos que a gente tem que fazer, né, que tem que ser feito. Não importa muito. Então, ninguém trabalha 100% do tempo fazendo o que gosta, né? A gente faz o que é necessário para que a empresa exista. É um outro pensamento. E como você tem uma equipe muito pequena, acaba que todo mundo, né? O nosso job description é fazer livros de todos os departamentos. Todo mundo acaba fazendo a mesma coisa. Para eu não te Então, prender mais, Lobo, mas vale as perguntas. Hoje, como a gente está vendo assim, tem que ir bem certinho para o gato passar em frente à tela e acertar o tema. Novo quadrinho da Brasa, Os Gatos. Mas enfim, esse aqui é o pretinho. mas hoje, pesquisando o material, a gente sabe que tem alguns quadrinhos da Brasa, quadrinhos e livros também, que vocês também lançam Uhum. material em livro, esgotados. O quão está sendo difícil mensurar uma reimpressão de algum material desses que está esgotado? Não só pelos preços, mas também pela procura que talvez nem sempre é atrativa para uma reimpressão. Sim, sim. A gente acabou de ter um caso bem interessante do livro Grandes Sucessos, né, que foi semifinalista do Jabuti, para minha surpresa, fiquei muito feliz com isso. Ele foi semifinalista do Jabuti quando ele já não existia mais. Nossa.
Então, recebemos vários pedidos das livrarias desse livro, mas a gente não tinha como atender, porque não temos mais em estoque. E aí, para você fazer uma nova tiragem de um livro grande, colorido, de 265 páginas, 256 páginas, é caro, né? Aí muita gente quer. Aí a gente pode fazer uma pré-venda de uma segunda edição, mas para você fazer um livro funcionar e conseguir pagar uma pré-venda de um, você tem que vender entre 400 e 600 livros. É muita coisa. Uhum. Não é porque ele já saiu que essa pré-venda vai ser mais fácil, né? Não vai ser tão mais barata. A gente não tem questões de pagar já não tem mais o investimento no editorial, mas a Uhum. parte editorial do livro é uma parte muito barata em relação às demais. Logística, marketing e impressão e produção gráfica é o mais caro do livro, né? Com certeza. E uma Impostos. pergunta. Impostos. Que Pagamos todos os impostos. é por isso que é difícil, né? É muita empresa que dá o calote e acaba ainda fluindo mais. Isso que é o problema no mundo. Ser É, certo, às vezes, o caminho fica mais difícil. Mas enfim, não vamos reclamar, vamos sempre lutar sim, pelo. Se hoje você chegasse um leitor na sua loja, ou mesmo no site, e mandasse aquela pergunta: Lobo, me indique um quadrinho da Brasa para mim começar a ler. Você tem esse quadrinho em mente ou você fluiria por vários títulos? olha, o melhor quadrinho da Brasa é sempre que eu estou trabalhando no momento, Uhum, né? Na minha sensação. Eu tenho esse frescor do trabalho, né? De você estar debruçado naquilo, na entranha do quadrinho, percebendo mais camadas daquele trabalho. Isso é muito legal. Eu não saberia te dizer assim por onde uhum, começar. E também depende um pouco de perfil de leitor, né? Um livro que tem cada um tem, por exemplo, Diamba, que é um livro que conta sobre todo o racismo por trás da proibição da maconha no Brasil. É um documentário em quadrinhos do Daniel Paiva. Esse, sem dúvida nenhuma, é um grande best-seller nosso. Então, nós estamos possivelmente chegando perto do fim da tiragem de 3.000 livros. que É legal. uma bela edição. Uhum, E o livro segue com fôlego de venda. Então ele é um best-seller, ele é uma bela entrada de quadrinho para o público canábico, que não está acostumado a ler quadrinhos, mas aí quando tem uma coisa do tema que interessa a ele, isso funciona. Né? Damasco é um livro, talvez dos nossos livros, que tem um perfil mais literário, né? E é uhum. um livro meio, não vou dizer que ele é distópico, mas ele buga um pouco a tua cabeça. É um livro interessante. Então ele pega um tipo de público, né? Mas assim, Brega Story para mim é um grande clássico do quadrinho brasileiro. O Gidalt começou clássico, né? Tanto com Uhum. Castanha, aí na sequência com Brega. É um cara que constrói obras que muito rapidamente se ocupam um espaço de obras fundamentais do quadrinho brasileiro. Que legal. Né? Você vê, você tem um livro que está de quadrinhos na quarta edição, isso brasileiro, nacional, poucas pessoas. Uhum. Talvez os livros do Quintanilha, os livros do Marcelo de Salete, certamente o Carolina, do João Pinheiro, né? Tem isso. Todos os livros da Veneta, esses que eu citei. Né? Uhum. A Veneta tem, na minha opinião, os grandes clássicos do quadrinho brasileiro, né? Grandes autores, com É. publicações muito boas. Esses talvez tenham reedição mais Uhum. constante. Né? Que legal. Com Bé, sei lá, do De Salete, é livro pedido em prova universitária, não é? Já foi? Eu acho que já foi, eu não tenho certeza, Acho que mas eu ele, acho que ele, já. eu acho que ele já foi também, isso. E deveria ser obrigatório ir nas escolas, ele Nas e esses escolas, outros. né? Toda a biblioteca tinha que ter todos os livros de Salete, sem exceção, todos os livros do João Pinheiro, sem exceção, porque são obras que discutem o Brasil muito profundamente. Né? Enfim, e Carolina, do João Pinheiro, inclusive quando o Gidalt ganhou o Jabuti, o João Pinheiro estava concorrendo com Carolina. Né? Hum, E era um belo trabalho. Né? E você vê, é um trabalho
está vivo até hoje, né? Sim. Celebrando a obra dessa escritora maravilhosa. Quero agradecer muito o tempo, esse bate-papo e essa acolhida que você deu para a gente aqui para falar um pouquinho da Brasa. Queria abrir o espaço para você convidar o pessoal que chegou até aqui o fim desse papo para ir conhecer os materiais, onde eles encontram os quadrinhos da Brasa. Todo o momento agora é seu. Se você é de Porto Alegre, é só chegar aqui na loja da Brasa, na Rua José do Patrocínio 611, que a gente está aberto todos os dias de 10 às 10, domingo de 16 às 10. Alguns dias a gente fecha, né? Mas a gente está sempre aberto aqui, está sempre apto para resolver vocês. A gente fica numa casa antiga, linda, na parte de cima do sobrado. Agora, se você é de fora, né, se você é de outro lugar do país, que não Porto Alegre, você encontra os nossos livros no site da Brasa, no brasaeditora.com.br. Fique ligado nas pré-vendas, que é o único lugar em que a gente de fato dá descontos. A gente não quer ser uma editora de desconto, então a gente cuida bem da nossa política e a gente tenta sempre dar desconto na pré-venda para ajudar a realização dos livros, né, para as pessoas se acostumarem nesse movimento. Nossos livros também estão na Mundos Infinitos, né, que é uma loja online que nos dá muito parceira nossa. Eles vendem muito bem as edições da Brasa. Lá nós tivemos mês que já ficamos em quinto colocado como venda, né? Dentro do Caramba, legal. mercado com Panini, JBC, dessas editoras grandes, a gente está em quinto lugar. É uma coisa fantástica, né? É uma vitória gigantesca para a gente. E, enfim, nas melhores casas do ramo, né? Legal. E aí eu agradeço a todo mundo que ficou com a gente até o final, que deu seu like, se inscreveu no canal, que está dando uma oportunidade para esse canal aqui que fala bastante de quadrinho nacional, que quer sempre dar a abertura para editores, quadrinistas e todo mundo que está no ramo aqui. Então a gente convida vocês a ver os outros vídeos e conhecer a Brasa, suas publicações, e já fica o convite para quando o Lobo quiser bater mais um papo com a gente. A casa está super aberta para ele e a gente vai ter muito prazer em falar dos lançamentos da Brasa, entre outras coisas. E é isso. Ficamos por aqui, agradecemos a todo mundo e nada melhor do que uma página dupla é uma página tripla. Valeu, galera!